Olá, gente! Mesmo no feriado, a gente escolhe, né, curtir e trabalhar. Convidando aqui o Dr. Ricardo. Boa noite, amiga. Então, estou com uma nova câmera, vamos ver se vai ter diferença. Maravilha. Então, nesses segundos que o pessoal aí está entrando, vamos dar uma- um tiquezinho aqui no aviãozinho, convidar mais algumas pessoas. Eu vou fazendo a mesma coisa, enviar para alguns amigos agora aqui, porque eu considero que esse tema é importante, né? Olha, esse vai ser um dos cafés que o pessoal mais vai usar nos próximos anos. Porque, simplesmente, o que a gente vai dizer aqui serve para toda a vida e serve para prolongar a vida. Olha que legal, né? Então, isso é muito importante. Então, por exemplo, se você quiser, você pode mandar uma mensagem para nós e pedir para a gente te mandar realmente um link ou o que você quiser, até mesmo o vídeo do YouTube que nós vamos fazer desse material aqui, tá? Então, dessa maneira, o que é que acontece? Você vai poder ter um produto para você usar. E assim são pouquíssimos minutos, tá? Então, essa gravação vai começar agora. E aí, o Dr. Ricardo Valdez, que ele é doutor também em química, né, no H2O, aí ele vai começar a falar do melhor refresco e da melhor coisa que nós temos para beber. É contigo, doutor Ricardo. Muito boa noite, parabéns a você que está aqui, parabéns, obrigado, Mica, por esse momento de nosso encontro semanal de café virtual, onde passamos informações para você, para as pessoas que querem ter uma informação diferenciada para melhorar a saúde, longevidade, imunidade, inclusive eliminar peso. O tema de hoje é o que beber e emagrecer. E quando a gente fala disso, a pessoa começa a pensar em poções mágicas, bebidas mágicas. Existem algumas bebidas que te ajudam a isso. Agora, a principal bebida, o principal líquido que nós devemos dar prioridade na nossa saúde se chama água, conhecida como H2O, como bem a Mika falou. E é importante que você que está aqui entenda a importância desse líquido, desse macronutriente que considero um macronutriente, porque ele forma parte de um conjunto, na verdade, ele forma parte do nosso corpo em 65% do peso. Então, todo o corpo ele tem água e é importante para funções metabólicas. Sem água, não tem vida. E essa é uma frase, inclusive, a vida não seria possível sem água. E a molécula, deixa eu ver se você consegue ver. É H2O. Dá para ver aí, né? Não dá. Mais ou menos. H2O. Agora sim, agora sim. Essa molécula, em forma de átomos, é um oxigênio e dois hidrogênio. Eu vou colocar aqui. Então, esse é como se fosse. Deixa eu colocar aqui. É como se fosse o Mickey e as orelhas do Mickey. Certo? Então, esse átomo de oxigênio, em peso, ele é 8 vezes maior que hidrogênio. A molécula no total tem 89% de oxigênio na composição. E o que isso tem a ver com o que vamos falar agora? Em processo de combustão, um dos átomos importantes é o oxigênio. Então, se a molécula de água é completa, maioritariamente de oxigênio, ela vai facilitar o processo de combustão das nossas células para gerar energia. Pense o seguinte, se você está
na Lua e você acender, tentar acender um fósforo, você não vai ter fogo, porque lá não tem oxigênio. A mesma coisa é se você tem um fogo e coloca algo por cima, você tirou o que alimenta o fogo, que é o oxigênio. Nas nossas células corporais, se eu tenho gordura corporal, para eu queimar essa gordura corporal, eu preciso de oxigênio. Quando a gente bebe água, a gente aumenta a quantidade de oxigênio do corpo e dessa maneira facilita o processo de combustão e de queima de gordura corporal. Esse é o primeiro ponto a entender para que facilite e você que nos está escutando entenda qual é a importância vital desse líquido. Agora, qual é a quantidade de água que eu vou ingerir? Vamos pensar o seguinte, se eu moro em uma casa pequena, de 50 metros quadrados, eu vou precisar pouca água para limpar, correto? Agora, se eu moro em uma mansão de 100 metros quadrados, 120 metros quadrados, eu vou precisar mais água. A mesma coisa com o nosso corpo. O nosso corpo, existe uma fórmula que nós recomendamos para as pessoas que faça para que priorize a quantidade segundo o peso. Essa fórmula é simples. Você pega o seu peso em quilogramas e multiplica por 40. É o que eu faço e indico aos meus clientes e alunos. Por exemplo, se você pesa 70 quilos, multiplica por 40 e te dá o total de volume em mililitros de água a ingerir durante o dia. Isso daria 2.800 mililitros. 70 vezes 40, 2.800 mililitros. E você vai dividir essa quantidade ao longo do dia. Não é para você beber de vez. Não é para você beber de vez. Mas aí você vai distribuir a quantidade ao longo do dia e tentar cobrir essa meta. Isso vai gerar tanto benefício para você, inclusive emagrecer. Por quê? Porque o emagrecer, quando você aumenta a energia, você está aumentando a combustão dos ácidos graxos corporais e a queima de gordura. Quando você bebe mais água, você reduz o dor de cabeça, se tem dor de cabeça, você melhora a pressão arterial, se tem pressão arterial alta, melhora a saúde cardiovascular, reduz a CIA. Tem tantos benefícios quando você dá prioridade à água como bebida importante no dia, que você, inclusive, vai emagrecer nesse processo. E tem tanta importância que, às vezes, a pessoa, quando eu converso com alguma pessoa e pergunto quanto você bebe de água, e ela não sabe, não contabiliza, não tem uma noção, tem dor de cabeça e não sabe que é por falta de água. Tem prisão de ventre e não sabe que é por falta de água. Então, tem tantos benefícios que a água nos fornece, inclusive a energia. Existe já até um trabalho em ciências, em química, que se descobriu que a geração de energia nas células, no metabolismo, que é transformar o alimento em energia nas células, se produz uma energia biológica que se chama ATP, adenosín trifosfato. Não precisa nem memorizar, apenas ATP. E nesse processo se produzem 600 ATP. Quando se ingere água, essa energia gerada aumenta em 10 vezes, ou seja, você produz mais energia, 6.400 e alguma coisa de ATP a mais. Então, aumentar a quantidade de água que você ingere, vai aumentar a tua energia, você vai ter menos dores também, porque as dores no corpo, em qualquer parte do corpo, sinaliza que é uma queda de energia nessa região. Inclusive, tem pessoas que já experimentaram isso, beberam água, melhorou a dor das canelas, melhorou a dor, assim, é milagrosa e essa é a importância que a gente tem para você beber água na quantidade certa. Lembra a fórmula? Peso em quilograma vezes 40. Quer dizer que se beber água gera mais energia. E se tiver fazendo dieta para emagrecer, não bebe água, não gera energia, não queima gordura. Então, se eu quiser ficar gordo e amando celulite,
basta não beber água. Opa, celulite, que legal, basta não beber água. Exatamente. E ainda a gente pode, América, que essa a parte aditivar, colocar algumas componentes na água, algumas ervas aromáticas, que eu quero que você fale um pouquinho disso, que ainda vai acelerar esse processo de queima de gordura corporal e de energia no corpo. Então, olha só, gente, quero que vocês prestem atenção nessa história, porque essa história, você já viveu essa história. Então, não sei se você é homem ou mulher, menino, menina, ou enfim, tá? Na sua infância ou na sua adolescência, ou já na sua idade adulta, eu quero que você lembre dessa história, que você já viu isso. Era uma vez que você estava andando em algum lugar e você viu uma grade ou uma barra de ferro enferrujada. E, por exemplo, eu vou contar essa história usando a minha mãe. Minha mãe tinha uma grade lá em casa e era num lugar que, claro, né, caía chuva, sol, etc. E com o passar dos anos, a barra foi enferrujando, a grade foi enferrujando. E ela estava lá, e você sabe, esse negócio de grade enferrujada, a gente vai, passa e a grade está no mesmo lugar, a gente nem nota, né? Até que um dia, ela foi levar uma visita em casa, estava dando uma arrumada na casa, e estava lá aquela grade feia. E ela chamou um cara para pintar a grade. E o cara disse para ela o seguinte: olha, se eu pintar essa grade do jeito que ela tá, a pintura ela vai tufar, vai durar pouco, porque ela já está enferrujada. E você já viu uma barra de ferro enferrujada? Ela fica frágil e parece que vem uma doença de dentro para fora, né? Ela vai esfarelando, né? Então, mesmo que você pinte a barra de ferro enferrujada, pode ser que ela continue frágil e esfarele. Aí a minha mãe perguntou: o que tem que fazer? Eu digo: olha, a gente vai ter que tirar toda a ferrugem e eu vou passar um produto que ele protege a barra de ferro do oxigênio. Interessante. Protege a barra de ferro do oxigênio. Protege a barra de ferro do oxigênio. E aí, depois dela estar protegida do oxigênio, eu vou passar a tinta e ela vai ficar bonita. Aí, sim, e daí? Não, e ela não vai mais enferrujar. A senhora pode até pintar de outra cor, etc., mas enferrujar ela não vai mais. Olha, esse negócio de enferrujar ela não vai mais, dura uns 10 anos, tá? E eu vou fazer propaganda aqui do produto. É o Ferrolac. Então, o Ferrolac você passa lá na barra de ferro e a barra de ferro não enferruja por 5, 10, 20 anos, talvez, tá? Depois que ele vai descascando o Ferrolac, ela vai voltar a enferrujar. E aí fica aquilo com a minha cabeça. Eu era, sei lá, criança, adolescente. Poxa, aí eu tive, em 87, uma palestra sobre antioxidantes, em 89 sobre radicais livres. E aí o meu pai morreu, depois eu descobri de ataque cardíaco, depois eu descobri que era também por causa do grande ataque de radicais livres que oxidavam o colesterol que tinha no sangue dele, entupia as artérias e ele acabou morrendo de ataque cardíaco. Você sabia que é assim que acontece? Mas enfim, tá? Oxidar suas gorduras, seu colesterol é muito mais grave do que ter colesterol alto. E eu fiquei com aquilo. E aí, em 95, eu fui para Los Angeles, fiz um curso com o Dr. David Katzen, e ele disse: olha, nós temos a solução para oxidação. A maioria das doenças assim, comuns, degenerativas, etc., tem relação com oxidação. Aí ele falou uma coisa meio esquisita, eu vou falar aqui para você e depois eu traduzo. Mais de 200 doenças já estão intimamente ligadas com estresse oxidativo. E hoje o Dr. Ricardo deu a chave. Gente, toda vez que a gente respira, a gente está envelhecendo. Então, se você quiser parar de envelhecer agora, nesse instante, basta você parar de respirar. Opa, não é uma boa ideia. Tá? Só que eu quero continuar, eu tenho 54 anos, eu quero continuar respirando aí por mais 50, 70 anos. Aí ele disse, o Dr. Katz disse, existe uma maneira
de você brecar o estresse oxidativo, que, em última análise, é enferrujar os seus órgãos. Poxa, mas vocês estão falando umas coisas estranhas, enferrujar os órgãos. Gente, quando enferruja, estressa, oxida o seu joelho, você tem um croque-croque no joelho. A sua coluna, você tem dor nas costas. O seu intestino, você tem prisão de ventre. E eu só não sabia disso, é verdade. Pode confirmar com médicos atualizados, tá? 2021, estudioso. Quando oxida o seu colesterol, entope as artérias. Tá? Quando oxida o seu pulmão, dificulta a sua capacidade. Quando oxida o seu sistema imunológico, ele funciona pior. Então, a gente respirando, a gente produz radicais livres, que até 25 anos o corpo lida com esses radicais livres, mas depois você precisa usar antioxidantes. E aí, em 95, o Dr. Katz disse o seguinte, ele não usou essas palavras, nem usou essa marca. Ele disse, já pensou se você pudesse tomar ferrolac? Por favor, não faça isso. Se você tomar ferrolac, você vai ter um problema. Mas você tomar alguma coisa que protegesse os seus órgãos do oxigênio. Quando você toma água, tá, o oxigênio não está produzindo radicais livres, mas quando você respira, ele está produzindo radicais livres. Então você vai usar o que o doutor Ricardo falou, vai usar essa água para diluir essa substância maravilhosa que eu vou falar para você, e você vai usar a sua respiração para te dar energia. Então você vai tomar a substância, o maior antioxidante que existe, o epigalo-catequina galato, o EGCG, que ele está dentro do chá verde. Mas não recomendo você tomar chá verde extraído por água, por álcool, e sim por água. Então, nós temos uma combinação exclusiva de plantas, chamado Herbal Concentrate, concentrado herbal, tá? Que geralmente você compra pacotes que dão para até 60 litros. E aí você toma 1 ou 2 litros por dia. Eu tomo até mais do que isso. Dizem que esse é um dos segredos da juventude, da juventude do Dr. Ricardo. E uma vez eu estava dando uma palestra para mais de 1.000 pessoas e eu pedi um voluntário, tá? Ele estava com uma camisa clara, não estava com uma camisa preta, assim, né? E aí eu desabotoei, assim, pedi licença, desabotoei o braço dele, peguei aqui um pincel e disse para ele respirar. Aí cada vez que ele respirava, eu marcava aqui o braço dele. Ele não ficou muito feliz, tá? De eu ficar pintando o braço dele. E cada vez que ele respirava, eu pintava o braço dele. Depois de uns 30 segundos, ele todo pintadinho, eu disse, você não gostou, né? Eu disse, não. Mas cada vez que você respira, o radical livre destrói algumas milhares ou milhões de células suas. Você gostaria que isso não acontecesse, você envelhecesse mais lentamente? Eu disse, é claro. Aí, o que é que a gente fez? A gente pegou simplesmente uma folha de papel, tá? Uma folha de papel, e aí colocou em cima do braço dele e eu comecei a riscar a folha de papel. Quando eu tirei a folha de papel, a parte do braço que eu tinha riscado, não tinha riscado, porque tinha riscado a folha de papel. Eu digo, não riscou, né? Eu disse, não. Mas o oxigênio continuou indo lá no seu sangue, continuou indo lá nos seus alvéolos, continuou destruindo as coisas. Só que destruiu o antioxidante, o epigalo-catequina galato, a vitamina C, a vitamina a vitamina E, e não destruiu você. Então, vou resumir aqui. Se você tivesse o ferrolac, ou não ferrolac, uma substância que você pudesse tomar, os radicais livres destruíssem a substância, mas não destruísse você, interessaria? E você ficava jovem mais anos ou mais décadas, interessaria? Ele disse para o Dr. Katz em 95, interessaria. Naquela época, era muito caro, era $100 e poucos. E eu comprei assim, achando, poxa, mas isso daí e tal. E até porque eu tinha 27 anos, eu não tinha nenhuma ruga, nenhum problema assim maior, etc. Mas eu comecei a tomar. Comecei a me sentir bem, ter mais energia.
diminuiu meu percentual de gordura, aumentou minha disposição, aumentou minha concentração. E aí, depois eu comecei a trabalhar com controle de peso, com atletas que queriam ganhar massa muscular, diminuir gordura, e também com gente acima do peso, e aquilo foi um maior sucesso. Tá? Tinha gente que emagrecia em um mês 5 quilos só de tomando aquele tal do Herbal Concentrate. E aí eu descobri que era bom a gente fazer as outras coisas que a gente dá nas outras aulas do café. Fazer as medições, ensinar a pessoa a comer proteína, dar outros suplementos, ver como o que ela janta, quais são os intervalos, o que ela almoça, com a ajuda toda da doutora nutricionista, a Jaqueline Barros, enfim, tá? Fazer a coisa de uma maneira que personalizada a que a pessoa tivesse grande resultado. Mas então ficou aquilo para sempre. Então peça para nós, peça a pessoa que te acompanha, mas peça para alguém que vai te dar acompanhamento, o Herbal Concentrate. Em seguida, o Dr. Katzer, ele falou, aliás, eu não vou falar o Dr. Katzer, porque tem um brasileiro fantástico, o Dr. Davi Menezes, que ele fala isso em português de uma maneira muito divertida. Ele faz a pergunta que eu vou te fazer agora. Você conhece aquela pessoa que levanta, mas não acorda? Aí ele continua. Você conhece aquela pessoa que levanta, não acorda, só acorda quando o sol está quente, 10 horas da manhã? Pois é, então existe um refresco, você pode tomar gelado, eu tomo como refresco, a gente toma como chá, quente, chamado energia em inglês. Tá? O Dr. Caetano Davi, ele explica o seguinte, o energy, ele tem chá preto e guaraná, mas é uma combinação de proporções que dão o seguinte resultado. Se a pessoa for muito devagar, ela vai para o normal. Ela é muito devagar, ela vai para o normal. Se ela for muito ansiosa, ela vai para o normal. Mas como é que pode um energético diminui a energia? Não, ele não diminui a energia. Ele dá energia, mas regula. Tanto que ele é apelidado de biorregulador e até hoje ele está sendo estudado sobre como é que funciona bioquimicamente para essas pessoas ansiosas. Por exemplo, a minha esposa, vou falar aqui da esposa do James, que elas são metade humana, metade abelha. Conhece essa pessoa? Qualquer coisa está querendo um doce. Tá? Então elas tomam energético. Opa, agora eu não vou exagerar. É incrível. Controla a ansiedade. Eu conheço psicólogos e até psiquiatras que, dependendo do paciente, eles literalmente prescrevem energia, apesar de não ser remédio, ser uma coisa que eu tomo todo dia, etc. O Ricardo também. Mas é uma coisa que faz bem para a saúde e pode ser até usada para essas pessoas que estão com muita ansiedade ou realmente querendo mais energia. Isso é usado amplamente por estudantes, atletas, etc. Então, olha, falei de duas coisas, mas eu espero que você tenha gravado para toda a sua vida essa história aqui, né? Da barra de aço, que é da barra de ferro que enferruja, e a gente enferruja. Quando a gente enferruja, por exemplo, essas minhas rugas, elas eram permanentes. Ainda mais agora, com a minha mestre coreana, a gente faz espacial, etc. Aí é uma maravilha. Mas, enfim, então, continuando, a gente falou do Herbal Concentrate e do energia. O Dr. Ricardo agora vai falar uma coisa diferente, chamado fibra prebiótica. Mas é prebiótica, é probiótica, porque que negócio de fibra é essa? Fala aí um pouco, Dr. Ricardo, porque tem gente que substituiu o refrigerante por essa fibra. Como é que é isso? Isso é fantástico. Antes de falar dessa fibra, eu lembrei de uma cliente, uma aluna que eu tive, que ela usava o NRG de duas maneiras. Ela usava quando queria se concentrar para estudar e dava mais energia para estudar, e quando queria dormir, que queria descansar porque estava acabada para dormir. Incrível. E tinha os dois efeitos nela. Era fantástico. Essa fibra que você falou agora é uma fibra maravilhosa, que ela é uma fibra líquida, tem dois sabores, uva e manga, e elas são fibras prebióticas que ajudam ao intestino melhorar o funcionamento, melhorar a digestão, melhorar a absorção de nutrientes, e dessa maneira você ajuda as bactérias boas, a colônia de bactérias que tem na microbiota intestinal, a funcionar da maneira correta para a imunidade, que é lá onde está
70 a 80% do sistema imune está localizado no intestino. Então, quando você, por exemplo, a minha esposa gosta de fazer a fibra de uva em água gasosa, ou água com gás. É uma delícia. Você toma um refresco saboroso, delicioso, dá gosto mesmo de beber e nada a ver com aquelas outras marcas que você conhece. Parece uma dessas marcas. E você tem o benefício de melhorar a digestão, e para pessoas que têm prisão de ventre, é batata. Ajuda e regulariza a prisão de ventre em poucos dias. Isso aí eu confirmo. Em poucos dias. Se você tem problemas, em uma semana, 3 dias, ele já vai te dar esse benefício. Aliado a uma boa nutrição, a um bom acompanhamento profissional, que nós temos aqui vários colegas em várias cidades. E essa é uma das bebidas preferidas aqui em casa. Eu não sei se é a de Neide aí, aqui é uva, o sabor é uva, e é delicioso. Você já experimentou com água com gás? Olha, nós compramos uma máquina israelense de água com gás, temos água com gás todo dia agora, e é muito bom. E, gente, eu vou contar uma historinha rápida para você saber como é que você vai usar. Eu e o Ricardo fomos para o lançamento, tá, aqui no Brasil, dessa. Na verdade, essa fibra sabor manga, sabor uva, ela foi desenvolvida aqui no Brasil para o paladar brasileiro. Tá? E aí, a dose normal é 2 copos por dia. Tá? É a dose normal. Pode tomar mais, mas é a dose normal. E aí veio aquele garçom todo bonitão, tá? Aí deu o primeiro copo, aí eu tomei muito gostoso. Aí depois passou de novo o garçom, aí eu tomei de novo. E aí vem um outro garçom, e eu tava achando aquele negócio muito gostoso, fresco, gostoso e tal. Aí eu tomei o terceiro copo. Quando eu cheguei no final do terceiro copo, eu coloquei na mesa. Os primeiros 2 eu tomei. Aí eu tomei o terceiro copo. Tomei o terceiro copo. Eu já, assim, achei que tava bom. Só que o garçom me ofereceu mais um copo. Quando eu dei um golinho no 4º copo, eu tive que me levantar. Rapaz, a coisa funciona rápido. Funciona. É fantástico. Eu tomei o dobro da dose em 5 minutos, tá? Mas eu não estou prometendo nada, apenas o seguinte: ela faz bem. E quando você regulariza o microbioma, ou a microbiota, ou a flora intestinal, como era antigamente, você tende a diminuir a barriga. Você pode pedir para nós a fórmula do Fiber Mix, ou como os chilenos chamam de chupa-pança. Já pensou chupar a sua pança e ela diminuir? A gente ensina. Bom, então eram esses os principais temas de hoje. O doutor Ricardo agora vai começar a fazer a conclusão. Tá? Pode ser que ele queira falar de mais alguma novidade, porque essas 3 bebidas, do NRG, o Herbal Concentrate, a fibra do sabor manga, sabor uva, elas dão um efeito espetacular no emagrecimento. Ah, mas eu já sou magro. Ok, você talvez não queira barriga, ou queira mais longevidade. É contigo, Ricardo. Eu vou deixar as pessoas aí que ficaram até agora com aquele gostinho de quero mais. Tem outras 2 bebidas, são 2, Ricardo, 2 bebidas, Sunset e Fiber, tem outro nome, que são deliciosas. E além de melhorar o sistema digestivo, além de dar mais energia, você fica elétrico e é fantástico. Então, essas são as bebidas, estratégias que nós usamos e que você também pode usar nesse processo de melhora da digestão, de melhora da imunidade, de melhora de viver mais, ter uma vida longa e próspera. E nós aqui sempre oferecemos para quem fica até o final, é só para quem fica até o final. Se você está com aquele vídeo que te mandaram, não tem problema. Peça para a pessoa que te mandou fazer uma avaliação de bioimpedância. Se você mora na cidade, a pessoa que te mandou, de Ricardo, ou de Amílcar em Belém, ou de Ana Nery em São Paulo, ou de Mônica no Sul, ou de James aqui em Salvador, ou em algum dos nossos colegas que trabalhamos em equipe, você pode pedir essa avaliação de bioimpedância presencial ou online.
Nessa avaliação, você vai ter 7 indicadores que você vai conseguir, junto com a análise que esse especialista vai fazer, como está o teu estado de saúde. E dessa maneira, ajustar a nutrição, ajustar a alimentação e você vai melhorar. E se você gostou, eu te convido, né? Que dia vai ser, amiga? Só me corrige. Vai ser dia Vai ser dia 29? 29, olha, vou promover duas coisas. Dia 29 de novembro, terça-feira, nós vamos falar ainda sobre bebidas, drinks, suplementos, vitaminas, minerais e coisas para dar uma melhorada geral na sua vida. E eu vou aproveitar e já vou promover. Dia 4 de novembro, no Hangar Centro de Convenção, lá no norte, em Belém do Pará, eu vou estar sorteando desses meus livros. O Mindset, tá? Novo Normal Empreendedor, ou O Exterminador de Desculpas, Seu Poder Pessoal na Sua Mão, ou ainda o Coach Esportivo e Saúde, na palestra que eu vou dar sobre ansiedade e produtividade, tá? Às 15h40 da tarde. Só me corrige, que eu entendi errado, foi 4 de dezembro ou de... 4 de dezembro, eu vou ter uma palestra presencial em Belém do Pará, no Hangar Centro de Convenção. Tá? Dia 29 de novembro, nós vamos estar aqui no Instagram pela internet. Então, se você mora no Pará, você puder estar em Belém, esteja lá no Hangar. Tem uma inscrição prévia, tá? Então, peça para mim a inscrição. E tudo é promovido pela Associação Comercial do Pará. É uma honra, tá? Eu ser das pessoas escolhidas pela associação para palestrar na Pará Negócios. Mas, enfim, tá? Muita gente vai se beneficiar. E, por exemplo, hoje, no primeiro lote, a inscrição não só para a palestra, mas para mais, que você pode ir mais outras dezenas de palestras na Pará Negócios, é só uma taxinha de R$10. Então, vale a pena. Tá? E o Dr. Ricardo me pediu para eu gravar, vai ter 1 hora de palestra, para eu gravar os primeiros 30 minutos. Vamos ver se eu arranjo um voluntário para gravar. Tá bom? Então, fantástico. Até o dia, a próxima, não é a próxima, mas daqui a 2 terças-feiras, e você vai mandando os outros temas para nós. Tá bom? Excelente noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.